Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqueles que estão vendo esse vídeo são alvos de um momento de reflexão e de muito carinho, muita preocupação da minha parte. Preocupação no sentido positivo, né? No sentido de realmente procurar me ocupar do bem de todos vocês. Esse vídeo foi feito para os meus alunos, né? Eu estou gravando essa mensagem visando os meus alunos de Aikido, os meus companheiros de prática. Mas se você não é meu aluno e está recebendo esse vídeo porque alguém assistiu e achou que a mensagem era relevante para a sua vida, para o momento que a gente está passando agora aqui no Brasil e no mundo, meu nome é Paulo Carvalho, eu sou professor de Aikido, entre outras coisas, e gostaria de compartilhar uma mensagem que ela é muito pautada na maneira como eu acredito na prática das artes marciais e como eu tento transmitir isso no dojo ao longo das nossas práticas, né? Peço licença para vocês para falar a partir desse lugar, que é o meu lugar de recolhimento, meu lugar de introspecção. O vídeo que eu estou gravando agora não tem nada a ver com formato religioso nenhum. Eu só peço a licença para usar esse meu espaço, porque é aqui que eu me sinto muito bem para fazer esse tipo de mergulho, né? E essa conversa eu gostaria de pautar em dois pontos da prática marcial, segundo aquilo que eu procuro transmitir para os meus alunos, e que eu acho que podem ser bastante interessantes, né? Porque traçam um paralelo bacana, muito prático, com qualquer aspecto da vida cotidiana. Um desses fundamentos é o fundamento de conforto no desconforto. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor o que isso quer dizer. E o outro é o conceito de disponibilidade. Quando eu falo em conforto no desconforto, eu estou falando de algo que está muito entremeado na prática marcial e que muitas vezes as pessoas levam décadas praticando para poder perceber. Mas que poderia ficar evidente de forma muito simples se a gente prestasse atenção em alguns detalhes em termos de coerência, lógica e etc. Os praticantes de artes marciais, desde a primeira aula, vão sendo preparados para encontrar conforto em situações nas quais qualquer leigo se sentiria profundamente desconfortável, né? Nós treinamos o corpo físico para que ele tenha condições de realizar determinadas tarefas que não são tarefas muito comuns, movimentos que não são comuns ao cotidiano da maioria das pessoas e que principalmente não são nada confortáveis para nenhum sedentário, por exemplo. Dentro do aspecto do contato físico, nós somos preparados por um processo de dessensibilização a partir do qual a gente vai se tornando gradualmente mais e mais capaz de lidar com ataques, com golpes diretos, com agarramentos, com situações que também, para o leigo, são profundamente desconfortáveis e que para nós também são desconfortáveis, mas que vão ficando menos desconfortáveis com o tempo e assim por diante, né? Nós somos, dia após dia, convidados a, através do treinamento, por meio de um processo contínuo de capacitação e de dessensibilização, a desenvolver um novo olhar, um olhar que nos permita manter a paz, manter a tranquilidade, manter a serenidade e por conta dessa paz, por causa dessa tranquilidade, por conta dessa serenidade, desenvolver uma capacidade de tomada de atitude e de decisão dentro de situações em que muitas pessoas ficariam desesperadas, né? Isso vale para a prática esportiva, vale para a prática focada na defesa pessoal e vale para a prática focada também no treinamento da mente e no aspecto filosófico. Porque não é só uma questão de dar para o corpo condições de lidar com isso,
também é uma questão de capacitar a mente para ressignificar uma série de coisas e a partir dessa ressignificação ser capaz de lidar com o desconforto inerente dessas situações todas. Ao longo de todos os anos dentro dos quais eu tenho contato com as artes marciais, e isso já tem algumas décadas, sempre chamou a atenção dos meus amigos e familiares que eram leigos essa coisa, essa aura, né, que girava em torno dos praticantes de artes marciais e que se traduzia na forma de serenidade, resiliência, uma espécie de um dom fora do normal para lidar com as situações. E isso não advém de nenhum poder sobrenatural que qualquer pessoa adquira praticando artes marciais. Advém disso, desse processo contínuo de oferta e desenvolvimento de ferramentas por meio das quais a gente vai se tornando... eu não vou falar mais apto ou mais capaz, eu acho que mais disposto. A gente vai se tornando um pouco mais disposto a lidar com situações pensando por ângulos diferentes, pensando por estratégias diferentes, em situações que a maioria das pessoas simplesmente já teriam desistido. E aí entra o segundo ponto, que é o ponto da disponibilidade, né? Um dos grandes fatores motivadores para que o treinamento de artes marciais envolva uma capacitação física bastante intensa transcende em muito o aspecto desportivo. Na verdade, o que a gente está buscando é a criação de um corpo que tenha as melhores condições de adaptabilidade perante qualquer que seja o estímulo. Curiosamente, quando a gente fala em competição e coisas do gênero, muitas vezes a coisa pode resvalar para o aspecto da capacitação física, ou melhor, do condicionamento físico, né? Que nada mais é do que a ideia de, dentro de determinadas condições, tornar o corpo mais e mais capaz de ter um desempenho ótimo. Só que isso não é a visão toda das artes marciais e também não era a estratégia original, né? Porque a estratégia original do cenário marcial era a defesa da vida. Então, todo o treinamento físico ao qual nós somos submetidos, se tiver essa intenção primária como alicerce, deveria levar em conta que aquilo que a gente está tentando promover é uma capacidade continuamente maior do corpo de se manter íntegro, mesmo tendo que se adaptar às circunstâncias das mais diversas. Então, para aqueles que são praticantes e alunos de Aikido, eu vou pegar um exemplo dentro do que eu estou dizendo, né? As nossas técnicas de queda e rolamento, elas vão evoluindo progressivamente daquelas em que a gente está mais seguro, mais próximo do chão, faz quedas muito simples, faz rolamentos muito simples, até as quedas aéreas mais sofisticadas. E a ideia desse processo evolutivo, naturalmente mais difícil, mais complicado de responder, etc., é justamente dar para o corpo todas as condições possíveis de se adaptar e de se defender, mesmo em circunstâncias que nós somos projetados com muita intensidade ou de ângulos inusitados e coisas do gênero. Por isso que a gente não se arrebenta caindo no chão, né? Desde que esteja bem treinado. Então a ideia é criar disponibilidade a partir de um treinamento para que, diante de qualquer que seja a situação, a gente consiga se manter íntegro. E é óbvio que o ponto ótimo dessa criação de disponibilidade deveria ser a capacidade sempre presente de lidar com o inesperado, lidar com o inusitado, lidar com o movimento imprevisto e coisas do gênero, né? Porque quando a coisa já é prevista, você está meio que se preparando fisicamente, psicologicamente, intelectualmente para responder a um movimento, tudo bem, isso exige uma capacidade, né?
Mas o ideal, a gente tem a prova de fogo, vamos dizer assim, quando a situação, a movimentação daquele que vai nos projetar é inesperada. A gente vê muito isso, por exemplo, quando estamos praticando com professores muito avançados, né, que tem uma movimentação extremamente dinâmica e criativa, e de repente vem um golpe de uma maneira que você não podia imaginar que aquilo ia sair desse jeito, né? E se você tivesse capacitado de uma maneira bacana e coerente, seu corpo responder e você conseguir se adaptar àquilo e sair bem, o sentimento de satisfação, de regozijo que isso gera é indescritível. Só passando para poder sentir o que isso significa. Pois bem, a situação que nós estamos vivenciando no mundo hoje é extremamente parecida com isso. Se nós pararmos para observar, era inesperado, de certa forma, né? Claro, praticamente ninguém imaginava que isso fosse tomar a proporção que tomou. E principalmente para nós, para aqueles que não são profissionais de saúde, por exemplo, para aqueles que não estão na linha de frente dos institutos de pesquisa e que conseguiam ler mais acuradamente as primeiras informações, muitos de nós fomos pegos de surpresa, né? Não de surpresa com relação aos avanços da pandemia, digamos assim, mas com certeza fomos pegos de surpresa com relação à capacidade que isso teve de invadir o nosso cotidiano e de mudar a nossa rotina, mudar as nossas atitudes, recompor as nossas prioridades e coisas desse gênero. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Uma das traduções que eu mais gosto para a palavra Aikido é caminho da harmonização das energias. Essa harmonização, ela pressupõe uma série de coisas que às vezes não ficam muito evidentes, né? Para quem é praticante, ou iniciante, ou para quem é leigo, para quem não conhece a arte. Muitas vezes as pessoas praticam por muitos anos sem nunca pensar nisso, né? A necessidade de uma tomada de atitude proativa em favor da harmonização pressupõe a existência prévia de um caos. Ora, quando nós somos atacados, existe um movimento por parte do atacante que, por uma fração de tempo, desconstrói o cenário de harmonia e cria um caos. Então, o praticante de Aikido, a estratégia da prática de Aikido, convida a gente a, através de determinados movimentos, de determinadas técnicas e principalmente de determinadas atitudes, entrar numa consonância com aquela energia e, a partir disso, conseguir redirecionar a situação de volta para um cenário harmonioso. Ninguém vai desenvolver um bom Aikido, portanto, sem ser sincera e severamente atacado. Agora, sejamos francos, a menos que nós sejamos profissionais da área de segurança pública ou privada, ou que a pessoa seja um encrenqueiro profissional, digamos assim, um encrenqueiro contumaz, a maioria de nós nunca vai precisar usar as artes marciais para se defender na rua ou, sei lá, passar por uma situação de conflito real. A maioria de nós talvez nunca tome contato com isso, né? Eu ouvi isso da parte de um grande amigo que é professor de Kung Fu, o Orlandelli, grande irmão de jornada, amigo de infância. E eu achei isso muito coerente, faz muito sentido. Eu mesmo fui segurança durante um bom tempo, assim, e a quantidade de conflitos físicos que isso gerou é ínfima, comparado a todo o tempo de vida que eu tenho e que ainda espero ter. E diante dessa ponderação, a gente poderia se perguntar, para que eu pratico artes marciais então? Pois bem, a gente pratica artes marciais
para encontrar conforto no desconforto. Ou, em outros termos, a gente pratica artes marciais para se capacitar de tal maneira que sejamos capazes de preservar a nossa integridade e encontrar um caminho de movimentação onde a maioria das pessoas já estariam congeladas. Isso envolve preservação, isso envolve treinamento, isso envolve resiliência, isso envolve a disposição de fazer de novo e de novo e de novo, e de recomeçar todas as vezes que isso for necessário. E envolve também uma disposição de pensar diferente, uma disposição de olhar para as coisas por novos ângulos. Em qualquer que seja a arte marcial, muitas vezes aqueles que se dão melhor são aqueles que estão física, psicológica e emocionalmente, até cognitivamente, mais flexíveis para adotar posições e movimentos que talvez signifiquem pensar fora da caixinha, né? Sair dos padrões, sair das formas congeladas, para, a partir daquilo que você desenvolveu de capacidade com as formas, criar novos movimentos, sair das situações de forma inesperada. Bruce Lee falava muito sobre isso, né? O desconforto que as pessoas estão sentindo agora tem menos a ver com a situação que nós estamos vivendo e mais a ver com o grau de fixação que elas têm e o incômodo profundo que a maioria dos seres humanos sentem quando são obrigados a mudar seus planos, mudar suas rotinas, mudar seus pontos de vista, mudar suas prioridades. Nós não lidamos muito bem com isso. E essa constatação, ela pode ser bastante útil e bastante importante para a gente ponderar a respeito de como é que a gente poderia enfrentar isso tudo. Primeiro vale lembrar que o mundo inteiro está passando por isso, nós não estamos sozinhos. E esse senso de grupo, ele pode desenvolver em cada um de nós uma disposição pela responsabilidade coletiva, que pode ser muito útil, né, nesse momento. Além disso, ele nos conclama a uma reconfiguração do nosso olhar. Obviamente, nós estamos sendo convidados a rever os nossos conceitos sobre o que a gente considerava normal, o que a gente considerava rotina, o que a gente considerava prioridade. Nessa hora tão diferente, né, tão fora daquilo que nós estávamos vivendo até poucos meses atrás, muitos de nós temos tido a oportunidade de reaprender o lugar das coisas que têm valor e não preço, reaprender sobre a nossa relação com as pessoas, reaprender sobre o conceito de saúde verdadeiro, reaprender sobre gratidão, reaprender sobre muitas coisas que até pouco tempo atrás talvez a gente nem parasse para pensar. O coração do guerreiro de verdade, nessa hora, tem sido convocado à verdadeira batalha, que é a batalha por um mundo melhor. E, muito sinceramente, a esperança que eu tenho quando eu ensino artes marciais é a de mudar, de ajudar a mudar o seu mundo, mas de uma maneira que isso atinja as pessoas ao seu redor, sabe? A gente vai ter... quando você ensina alguém
com um viés esportivo, né? Muitas vezes o resultado é medido pelas medalhas, pelos troféus, pelos lugares que o atleta consegue conquistar, né? Mas no Aikido não existe competição, né? E então eu não ensino atletas, né? A minha esperança, o resultado, eu sei que o treinamento de alguém está dando muito certo quando fica mais fácil viver porque aquela pessoa está por perto. Então, se você é praticante de artes marciais, lembre-se disso nessa hora. Verifique se ao seu redor, na sua casa, ou nos seus núcleos de convívio, aqueles poucos dentro dos quais você tem conseguido operar agora, seja diretamente, presencialmente ou através dos meios digitais pelos quais você se comunica com as pessoas, verifique se tem sido mais fácil para essas pessoas viver e passar por isso que elas estão passando, porque elas têm contato com você. Se a resposta for positiva, parabéns. Você entendeu para que é que a gente treina artes marciais. E se não, eis aí uma ótima oportunidade para a gente usar esse desconforto para se adaptar como um gatilho para o desenvolvimento das nossas habilidades potenciais no seu nível ótimo. Ou seja, em outras palavras, eis aí uma ótima oportunidade da gente fazer o nosso treinamento valer a pena. O nosso treinamento valer para alguma coisa verdadeiramente útil. Porque a gente não vai sair pela rua bancando o herói e lutando com as pessoas e defendendo os inocentes. O que a gente vai fazer, efetivamente, é deixar que o treinamento marcial transforme as nossas vidas e, através dessa transformação, que a gente seja transformado em agentes do bem geral. Agente transformado em agentes ficou meio tosco, né? Mas tá valendo, vocês entenderam. Então, para terminar essas considerações, eu vou usar aqui uma metáfora que é super batida, né, no meio marcial, mas que eu acho que ilustra bem essa situação toda. No Oriente, no Japão, os tufões são muito comuns, né? E justamente por conta disso, muitos mestres usaram a comparação entre determinadas árvores de tronco mais frondoso e muito rígidas e o bambu. E por que que diante de uma ventania muito forte, de um tufão, muitas árvores se quebram e o bambu permanece? E isso acontece porque ele é forte, de fato, mas também é flexível. Sejamos flexíveis, sejamos abertos ao processo de adaptação, sejamos lúcidos quanto ao fato de que esse processo também é impermanente. Isso também vai passar. Esse cenário também vai mudar. E o que vai vir depois disso, agora, realmente não é muito a hora da gente, assim, cidadãos comuns, ficarmos pensando nisso. O que a gente pode pensar é em como é que eu posso me adaptar a isso agora. Talvez você tenha que mudar seus hábitos, talvez você possa mudar e rever os seus conceitos de consumo, talvez você possa reconsiderar aquilo que você tinha como critério de sucesso e coisas do gênero. Eu gostaria até de recomendar um documentário que eu já assisti faz bastante tempo, mas que curiosamente para esse momento cai como uma luva. É um documentário chamado Minimalism, que está no Netflix. Para aqueles que são meus alunos, eu vou mandar isso daí, o link dele para vocês no grupo. Quem puder e quiser assistir, vale muito a pena. Nós passamos muito tempo nos últimos anos lamentando pela falta de tempo para ficar com a família, para estudar, para se alimentar decentemente,
para meditar, para descansar, para fazer um pouco de exercício, para ler. Agora alguns de nós temos isso, né? Alguns de nós temos esse privilégio. E a gente está reclamando por quê mesmo? Porque não foi a gente que escolheu. Só por isso. Nossa contrariedade vem da nossa fixação pelo controle. E assim como nós aprendemos no Aikido, não é aquele que estabelece mais controle que se sai melhor. É aquele mais apto, mais pronto para se adaptar. Então eu deixo a todos vocês um abraço muito carinhoso. Peço desculpas pela falta de desenvoltura, não sou youtuber, não sou nada disso. Agradeço aos que, direto ou indiretamente, pelas conversas e pela maneira de lidar, acabaram me incentivando a fazer isso. E se essa mensagem te pareceu relevante, de alguma maneira, te fez algum bem, compartilhe. Manda para as pessoas que você achar que isso pode ajudar. Se você é praticante de artes marciais, por favor, lembre-se disso que eu estou ponderando enquanto professor e enquanto praticante aqui com você. E se você não é, talvez essa seja uma boa hora, agora sabendo bem para que é que se treina a arte marcial de verdade, talvez essa seja uma boa hora de considerar que quando o nosso cotidiano nos permitir a interação novamente, procure por uma boa arte, por um bom professor, por uma boa escola, por um bom local de prática seguro e experimente. Talvez você descubra que as mais impressionantes habilidades de um artista marcial realmente residem nas coisas mais comuns do dia a dia. Muito obrigado a todos, grande abraço a todos, fiquem todos muito bem.